Jardim de Inverno, Christine Hanna, tradução Silvio Deutsch, 2013. O livro Jardim de Inverno, publicado em 2013 pela autora Christine Hanna, conta a história das irmãs Meredith e Nina Whiston. A personagem principal aqui é a cidade de Leningrado, na Rússia, durante e pós-Segunda Guerra Mundial. Meredith e Nina têm o hábito de ouvir as histórias encantadas de sua mãe. Meredith, com 12 anos, e Nina, com 9, sempre ficaram fascinadas com os contos de fadas contados por sua mãe Anya, com tanta intensidade, mesmo que a relação delas fosse distante. Seu pai, Ivan, ao contrário de sua mãe, era amoroso, atencioso e sempre dava um jeito de contornar a relação de sua esposa com as filhas. A única coisa que as conectava quando eram pequenas eram os contos de fada russos que a mãe Anya contava de um jeito que só ela sabia fazer. Anya era sempre tão amarga, parecendo rejeitar suas filhas. Terminava de contar uma história e logo se afastava delas. Isso incomodava principalmente Meredith, já que para ela seu pai agia como se não enxergasse o comportamento estranho de sua mãe. Meredith e Nina Whiston eram bem diferentes. Uma ficou em casa para cuidar dos filhos e da família, e a outra viajou pelo mundo para realizar seus sonhos e tornou-se uma fotojornalista bem conhecida. Apesar das diferenças, as irmãs também não possuem nenhuma conexão. Porém, com a doença do pai, elas encontram-se novamente e precisarão lidar com toda a dor e a frieza da mãe Anya. Duas irmãs que na infância eram próximas, mas depois de adultas, cada uma tomou seu rumo na vida. O relacionamento delas com a mãe Anya não é o melhor exemplo a ser seguido, pois ela sempre foi uma mulher fria com todos, parecendo não ter sentimentos pelas próprias filhas. Assim, as irmãs Nina e Meredith ergueram um muro ao redor dos seus corações para se protegerem da falta do carinho da mãe. A verdade é que Anya, a mãe das duas meninas, tem um motivo muito forte para ser assim tão distante. O livro tem início no momento em que Ivan, pai, está muito doente, já em seus momentos finais, e pede para que as filhas se aproximem da mãe. As duas se comprometem com o pai, afirmando que irão tentar conhecer melhor a mulher que lhes deu a vida. Porém, quando elas começam a colocar isto em prática, percebem que é mais difícil do que elas poderiam prever. Ivan, mesmo debilitado, pediu que sua filha Nina insista para que sua mãe termine de contar uma de suas histórias, pois só assim elas poderiam compreender o comportamento e o jeito de sua mãe. Ele faz Nina prometer que fará a mãe contar o conto de fadas até o final, pois isso será muito importante para que entendam a verdadeira história dela. Aos poucos vamos descobrindo as situações que levaram Anya a se tornar esta pessoa tão fria. Passado e presente se mesclam em uma história de sobrevivência e dor que nos envolve, pois todos carregamos marcas em nossas histórias. Agora as irmãs terão que descobrir o verdadeiro passado da mãe, algo que elas nem imaginavam, para cumprir a promessa que fizeram para o pai, cuidar da mãe e descobrir a verdadeira história dela. Passado secreto que Anya esconde há muito tempo, e quando for revelado abalará toda a família. Anya, a mulher fria e distante que conhecemos nas primeiras páginas do livro, é na verdade uma sobrevivente do cerco a Leningrado, na Rússia. Uma mulher que viveu os horrores da guerra e perdeu tudo. E ela conta sua história em forma de conto de fadas. E à medida que vamos avançando na escrita maravilhosa de Christine,
percebemos que o conto, na verdade, é uma história real, a história dela. A história de Anya é tão pesada, tão forte e ainda assim é bonita, sendo, porém, mais triste do que bonita. E que há uma poesia, tristeza, uma canção melancólica em volta da vida de Anya. Ela vivenciou coisas tão terríveis, tão dolorosas, tão inacreditavelmente chocantes. Não há mente e coração que consigam permanecer os mesmos depois do que ela viveu. Só com muito amor, muita compreensão e muita insistência para quebrar o gelo que se formou em volta dela. E o que deixa a história ainda mais envolvente é a forma como os capítulos são intercalados entre as irmãs, e assim entendemos como cada uma tem uma jornada e uma dor para carregar também. Com o desenrolar da história, notamos que o amadurecimento, a transformação de todos os personagens é surpreendente de um jeito maravilhoso. Jardim de Inverno é um livro intenso e impactante, uma história marcante, bonita e destruidora ao mesmo tempo. É aquele livro que nos faz refletir sobre a vida e sobre como a guerra afetou essas vidas. Uma história arrebatadora, dolorosa, intensa, que vai se construindo aos poucos, que a princípio nos deixa em dúvida, justamente pela pouca informação e pontas soltas, mas que vai se costurando e preenchendo com o passar dos capítulos. É uma história comovente, triste, emocionante, com breves registros que retratam a cidade de Leningrado e as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Guerra que ocorreu no governo de Stalin, época em que sua mãe Anya viveu. A vulnerabilidade e dificuldade das famílias, o racionamento de alimentos, o desespero pela sobrevivência, as batalhas, principalmente com um inverno tão rigoroso que só piorou a situação e o sofrimento dessas pessoas. Uma das premissas do livro é: não devemos julgar as pessoas antes de conhecer toda a sua história. O comportamento delas pode ser uma maneira de se defender de algum trauma que quase a dilacerou. Nem sempre uma cara fechada, aquela dureza na expressão da pessoa ou o silêncio são sinônimos de frieza. Às vezes isso mostra uma armadura erguida para se proteger diante de situações que podem nos fazer sucumbir. Jardim de Inverno é uma história dramática que nos revela várias facetas de uma guerra, onde várias pessoas morreram lutando ou definhando de fome, se esforçando no trabalho árduo, lutando pelos seus familiares, pelos seus filhos, e passando por várias situações de humilhação, sem saber até quando sobreviveriam e até mesmo até onde suportariam aquele sofrimento. O desfecho é muito surpreendente e emocionante. Uma virada dramática em uma história cheia de tristeza, culpa, ressentimentos, arrependimentos e ausências. Não é um livro fácil, por ter um teor pesado e triste, mas ainda assim vale cada capítulo, cada página e cada lágrima. O final foi surpreendente de todas as maneiras. Se existe uma forma mais bonita de trazer ao seu coração amor, paz e redenção, esse foi perfeito e revelou que tudo estava interligado de alguma maneira. Quando pensamos que não há mais como sermos surpreendidos, novamente a autora nos leva ao ápice da emoção e coloca um desfecho que com certeza ficará gravado para sempre na mente do leitor.